Scavoli, sou mestre em História Social pelo programa de História Social aqui da USP. E hoje eu vou conduzir... Vocês estão me ouvindo? Sim. Hoje eu vou conduzir os trabalhos aqui da mesa de História Antiga. E, então a gente vai começar pelo Joedson Silva Falcão, que é aluno aqui da FUFELESH, que vai apresentar o trabalho Imaginação das Identidades Europeias na História Antiga. Então, fica à vontade, Joedson. Bom dia. Para essa pesquisa, eu pensei em traçar uma cronologia da construção da historiografia da História Antiga em dois momentos. A consolidação dela durante o século XIX e a evolução dela paralela ao evolucionismo e o imperialismo, e como, a partir da segunda metade do século XX, essa história antiga ela vai ser descolonizada, a partir de algumas teses. As três principais obras que eu pretendo usar é O Mito das Nações, de Patrick Leary, O Rapto da Europa, de Cis Noteboom, e Uma Morfologia da História, do Norberto Guarinello. O primeiro, O Rapto da Europa, o Cis Noteboom, ele basicamente é um conto, ele não é historiador, ele não é da área, mas ele é um poeta, ele nasceu na década de 30, 1933, na Holanda. Ele é um poeta que, nesse conto, ele questiona o que é ser europeu. Nascer em um país da Europa, você ter presenciado a invasão alemã da Holanda, você ser batizado na Igreja Católica, como a influência da Europa, ela se dá sobre como você cresce em um determinado país da Europa e como você ser desse determinado país da Europa, ele influencia o seu contexto como europeu. A partir dessa ideia, a gente tem o conceito de identidade nacional, que, segundo Guarinello, ele define como uma forma. O que seria uma forma para o Guarinello? A história, a pesquisa histórica, ela não se dá de uma forma aleatória. Ela se dá através de seleção de vestígios, sejam eles orais, documentais, materiais. Como os vestígios eles não são o passado em si, eles acabam sendo arbitrários e incertos. A gente não tem o poder do passado, a gente não pode contar o passado com 100% de certeza. A gente escolhe quais vestígios a gente vai contar. E quando a gente escolhe esses vestígios que a gente vai contar, a gente acaba deixando outros de lado. O que é o que aconteceu com a formação da identidade nacional do século XIX e da história antiga. Nesse caso, a história antiga, ela foi consolidada no século XIX, quando a história científica ela foi consolidada, junto com a antropologia, com a sociologia, com a arqueologia principalmente. E, em paralelo a essa consolidação da história, tem o evolucionismo e os projetos políticos europeus de instalação do imperialismo. Na minha visão, a parte mais importante disso é que, para mim, a consolidação da história e o evolucionismo, nesse período, eles andam de mão dadas. Ao mesmo tempo que você tem as potências europeias tentando justificar a expansão deles sobre o continente africano e asiático a partir de uma ideia de evolucionismo, de superioridade racial do homem branco, superioridade biológica, também tem um resgate do passado nessa justificativa. Porque até mesmo quando pensamos no currículo da história antiga em escolas brasileiras, temos o milagre grego, onde temos a democracia, a filosofia, a cidadania, e ao mesmo tempo que temos isso, da Grécia vamos para Roma e não temos relatos pouquíssimos sobre Egito, sobre Oriente Médio. Então, a Europa ela seria uma herdeira direta da Grécia e Roma. Seria uma tosse evolutiva. Quando temos a Grécia, temos Roma, de Roma temos a Europa seria a Europa moderna, ela seria uma culminação dessa tosse evolutiva, essa ascendência do homem branco como
responsável por levar a civilização, seja ela racial, biológica, ou ela cultural, social e política, para outros continentes. Uma tese que eu acredito seja muito importante, que ela foi criada durante esse período do século XIX e de XX, é a romanização do Mediterrâneo, do Camille Julien. Ele fala disso no livro História da Gália, que foi publicado entre 1908 e 1921. Segundo ele, a expansão do Império Romano sobre o Mediterrâneo foi um avanço da civilização sobre a barbárie. E isso é basicamente o que vai ocorrer também nas justificativas ideológicas do século XIX e do século XX com o imperialismo, para acadêmicos, cientistas. Uma citação que eu acho interessante é a do Émile Faguet. Ele foi um escritor e crítico literário, membro da Academia Francesa de Letras. Ele diz assim: apesar de tudo, o bárbaro é da mesma raça que os romanos e os gregos. É um primo. O amarelo, o preto, não são nossos primos. Aqui há uma diferença real, uma distância verdadeira, etnológica. Afinal, a civilização só foi feita até agora pelos brancos. Se a Europa ficar amarela, então certamente haverá uma regressão. Um novo período de obscurantismo e confusão. Ou seja, uma segunda Idade Média. E aqui a gente também pode pensar no conceito que o Patrick Gary ele discute muito no livro Muito das Nações, que é o resgate, que já existia essa ideia na Antiguidade Clássica, que é o nós e o eles. Bárbaros romanos, gregos e persas, gregos e troianos. É um conceito que vai continuar sendo utilizado na Idade Média, com árabes, durante o Renascimento, mas aqui, no contexto da colonização, do imperialismo, do uso da justificação da história científica e da biologia, vai tomar amplitudes que não foram vistas antes. Um relato que pode ser muito entendido nessa ideia do nós e do eles, e no contexto do uso do imperialismo, da expansão do imperialismo sobre outros continentes e da história científica e da biologia, é a tolerância do nazismo pelos Aimé Césaire, que ele fala no discurso sobre o colonialismo dele. O que ele não perdoa em Hitler não é o crime em si. No caso, ele fala que o que ele não perdoa é o homem europeu. O crime contra o homem não é a humilhação do homem em si, é o crime contra o homem branco. É a humilhação do homem branco. É de haver aplicado à Europa os procedimentos colonialistas que atingiam até então apenas os árabes da Argélia, os cules da Índia e os negros da África. Novamente, é uma ideia antiga, o nós e o eles. Foi resgatada da Antiguidade Clássica e foi usada para justificar, a partir dessa ideia de que somos superiores culturalmente, racialmente, mas também igualmente, biologicamente, racialmente, para justificar essa levada, essa tosse evolutiva que a Europa tem como fardo. Essa ideia do nós e o eles, eu pretendo tratar na primeira parte da pesquisa. Na segunda parte, eu penso na descolonização dessa história antiga. Como essa descolonização se dá? Principalmente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, as guerras de independência na África e na Ásia. Mas outro ponto que eu acho importantíssimo é a queda do Muro de Berlim e o início da década de 90. Com a queda do Muro de Berlim, a gente tem o fim da luta de classes como a gente conhecia até então. A gente tem a ascensão do multiculturalismo dos Estados Unidos. E a gente tem uma ideia que a Europa não é mais o centro do mundo. Embora ainda exista, de fato, uma tendência a tentar manter um discurso de identidade ocidental, seja ela europeia ou estadunidense, mas essencialmente branca, como o modelo a ser seguido, constantemente, a partir das guerras de independência, de movimentos antirracistas que vieram crescendo nas últimas décadas do século XX, tem existido também nos centros acadêmicos novas teses que, quando se põem contra a corrente, mas essencialmente também se põem como antagonistas dessas correntes. Exemplos as raízes afroasiáticas, que Martin Bernal ele vai colocar no livro A Atena Negra, de 1937, em que a tese dele é que as sociedades gregas e romanas elas foram construídas a partir de influências indo-europeias, seja, por exemplo, exemplos mais conhecidos como o alfabeto fenício
ou o culto da deusa Ísis no Império Romano, mas outros exemplos também. Outro conceito interessante que vai ser construído nessas últimas décadas são teses que, assim como o imperialismo do século XIX, ele se colocou como oposição do presente no passado, são teses que, nas últimas décadas, elas também são uma oposição do presente no passado, mas de formas diferentes. Aqui eles têm conceitos como culturas híbridas, como povos originários na antiguidade, como priorização, adoção seletiva. Polilinguismo também, resgate de línguas distantes do latim e do grego, como o sânscrito, o hebraico, a integração de povos distantes do Mediterrâneo nessa narrativa, como celtas, íberos, árabes. E eu queria encerrar com duas citações do Noteboom, no livro dele, O Rapto da Europa, que eu acredito que sintetizam essa ideia da descolonização da história antiga. Unidade por uniformidade, tentei traduzir esses termos abstratos para a minha própria vida. Pois, se sou europeu e tenho a impressão de que lentamente, após quase 60 anos de labor intenso, estou conseguindo, isso deve significar que a uniformidade europeia influencia a minha uniformidade neerlandesa e vice-versa. Na verdade, cada cidadão é, para além de tudo, mais que pode ser, um produto, um ponto de convergência, um reservatório do passado nacional. O produto da história é obrigado, de forma consciente ou não, aqui o produto da história somos nós, é a produção histórica, acadêmica, igualmente, a carregar essa mesma história. Ela reside no caráter nacional, na língua, na herança social e cultural, herança essa que não pode ser recusada, já ser algo antes de nascer. É isso, obrigado. Obrigado, Joedson. A gente vai passando as falas e aí no final eu faço alguns comentários, se vocês quiserem também perguntar. Então eu vou convidar o Fábio Dias Karkowski e a Giovana Citron Silva, que são alunos também da FEFELESH, para fazer a apresentação deles, que se intitula Construindo Identidades, uma análise do documental de Gênesis 1 e Gênesis 2. Fiquem à vontade e agradeço a comunicação de vocês. Bom dia. Obrigado. Bom dia, gente. Obrigado, Fabrício, pela introdução. E obrigado a todo mundo por estar como presente. Somos alunos da graduação do 3º ano. Fizemos a seguinte análise documental para avaliação do professor Marcelo Reis, no curso de Bíblia, História e Memória. E nela comparamos as narrativas cosmogônicas desse ambiente mesopotâmico e levantino. Da Enuma Elish, narrativa bilíngue da criação, um pouquinho do mito de Anzu, todos mesopotâmicos, e Gênesis 1 e 2, mitos judaicos. Em primeiro lugar, é importante a gente deixar claro aqui que a nossa análise ela é um pouco limitada por conta da natureza muito fragmentária dessas fontes no presente. Então, por serem fontes tão distanciadas no passado, a nossa análise ela passa por inúmeras traduções ao longo dos séculos e problemas de língua, enfim. Então, a gente não acessou diretamente nenhuma fonte, foi sempre uma transcrição, uma tradução. Outro problema importante a ser colocado logo no início é que a nossa análise ela se baseia majoritariamente no repertório que a gente absorveu no curso e não tanto em leitura bibliográfica, por isso que a gente não vai trazer referências aqui na apresentação. Bom, então, o contexto de criação desses documentos é justamente esse espaço geográfico do Levante e da Mesopotâmia. Um local onde os contatos culturais eram constantes, contatos e afastamentos. Os contatos poderiam dar tanto de maneira harmônica e pacífica, como comércio e aproximação, justamente pelo espaço geográfico, ou, como por exemplo vai ser o foco da nossa apresentação, da dominação do reino de Judá e também do reino de Israel,
pela Babilônia, reino de Judá, no século 6 a.C. Bom, então, em primeiro lugar, a gente faz uma contextualização histórica, a datação dessa documentação. Embora todos esses textos eles façam parte de um compilado de narrativas que tinham tradição oral, circulação oral no ambiente mesopotâmico, a gente está usando aqui a interpretação de que Gênesis 1 ele foi escrito após o século 6 a.C., apesar dessa circulação oral anterior, e Gênesis 2 no século 8 a.C. Então, Gênesis 1 ele seria posterior a esse trauma do cativeiro da Babilônia, e Gênesis 2 é anterior. E, nesse sentido, Gênesis 1 ele teria sido escrito a partir de uma elite sacerdotal, uma produção consciente dessa elite sacerdotal, enquanto Gênesis 2 ele é um texto de tradição iavista, que tem uma circulação, o seu processo de escrita ele considera muito mais essas influências populares, essa circulação dele dentre a população, tem menos edição consciente por parte dessa elite religiosa. A gente também segue a interpretação de que a narrativa bilíngue da criação ela foi produzida no século XII a.C., de maneira escrita, e numa elite no século VI a.C., provavelmente antes de Gênesis 1. Então, por mais que sejam narrativas produzidas em diferentes temporalidades, diferentes ambientes geográficos, todos têm em comum essa questão de se encontrarem nesse bojo cultural mesopotâmico e circulavam, eles se espalharam de forma muito difusa por todos esses povos da região mesopotâmica. Bom, então a análise propriamente documental a gente fez separadamente, para Gênesis 1 e para Gênesis 2. Para cada texto a gente descreveu primeiro as etapas da cosmogonia, que é a criação do mundo, e da antropogonia, que é da criação do ser humano. Depois de descrever isso no texto, a gente procurou as semelhanças entre cada um desses textos e as narrativas mesopotâmicas de criação, e depois comparou um e outro, Gênesis 1 e Gênesis 2. E o primeiro ponto que a gente quer destacar aqui, comparando Gênesis 1 e 2, é que a gente entende que Gênesis 1 é muito mais uma cosmogonia e Gênesis 2 muito mais uma proposta de antropogonia. Por quê? Porque em Gênesis 1, por exemplo, 22 vezes aparecem as expressões Deus fez, disse, criou, mandou que se faça, enfim. Deus, junto com o verbo de ação, que é vinculado a um processo de criação. Dessas 22 vezes, somente 4 estão relacionadas ao ser humano. Já em Gênesis 2, de 21 vezes que aparecem esse tipo de expressão, 13, então mais da metade, se relacionam ao ser humano. E daí o peso do ser humano nesse processo de criação em Gênesis 2, que não existe em Gênesis 1. Outro exemplo aqui em Gênesis 1, de 31 versos que o texto tem, só a partir do 26º ele vai mencionar o ser humano na criação do mundo. Já em Gênesis 2, de 25 versos, já a partir do 4º ele menciona o ser humano. Então ele é muito mais central nesse processo. Eu trouxe aqui um pequeno trechinho do texto só para a gente entender como isso funciona na prática. Então, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam. O que a gente vê aqui é que é a relação Deus, criação, e não tem a mediação do ser humano, ele nem aparece aqui. Já em Gênesis 2, o primeiro verso que trata propriamente da criação, que é o verso 4, no tempo em que Yahvé Deus fez a terra e o céu, não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yahvé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e porque não havia homem para cultivá-la. Então é totalmente teleológico, né? O primeiro verso, não tinha nada, por quê? Porque não tinha homem. Então se não tem ser humano, não tem por que ter mundo, não tem por que ter vegetação, não tem por que ter criação. E aí a gente percebe que a posição que o ser humano ocupa aqui é central. A criação do mundo é em função do humano. Outro elemento encontrado a partir dessa análise comparativa são as permanências e as rupturas entre essas tradições. A gente vai analisar aqui um pouquinho brevemente o mito de Anzu, que é... Bom, vou ler o trecho e eu falo um pouquinho para vocês. Anzu, a poderoso do tablete dos destinos, é uma criatura que rouba o tablete dos destinos das divindades, deixando vagos os poderes divinos. Assim o silêncio reinou. O Santos dos Santos ficou despojado de sua majestade. Aqui a gente percebe uma semelhança com a narrativa de Gênesis 1, que é a relevância da dicotomia entre a palavra e a ordem, o silêncio e o caos. A
Assim que ele roubou as faculdades dos destinos, o silêncio reinou, logo há uma desordem em seguida. Então, de todas as partes, confluíram os deuses a fim de que se tomasse uma decisão. Andou seu líder, tendo aberto a boca, tomou a palavra e se dirigiu aos deuses, seus filhos. Quem dentre vós irá matar um? Ou seja, ele usou a palavra de maneira dispare aqui de cima, montando uma diferença entre isso, mostrando caos e ordem. Outra permanência entre essas culturas é o elemento divino no momento da criação do homem. No Gênesis 2, Yahvé modela o ser humano a partir da argila, um importante elemento também, e sopra o hálito divino nele, ou seja, o ser humano tem um elemento divino nele. Na narrativa do Enu Maesh, há o sangue sacrificial de uma divindade presente também na criação do homem, e também na narrativa do livro da criação, a mesma coisa. Porém, na narrativa de Gênesis 1, como a Giovana já disse, que pode ser lida como uma narrativa que sofreu a edição sacerdotal consciente, é uma narrativa que carece desses elementos concretos de criação. Pode ser um elemento, então, um elemento que pode ser tido com o fato de afastamento desse ambiente politeísta conscientemente desse elite sacerdotal. Outro ponto importante que a gente queria destacar aqui é a questão da separação do sexo na antropogonia em Gênesis 2. Em Gênesis 1 a gente lê: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, homem e mulher ele os criou, ao mesmo tempo, à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher partem da divindade ao mesmo tempo. Em Gênesis 2 a gente lê: depois, da costela que tirara do homem, Yahvé Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Aqui a diferença é muito evidente. A mulher ela sai do homem, não da divindade. E por isso ela é inferior, porque a relação dela com a divindade é menos próxima do que a relação do homem. Ela é uma terceirização dessa relação. E ela é criada em função do homem. Em outros trechos do texto de Gênesis 2, a gente lê que a mulher vai ser uma auxiliadora, porque ele procurou uma auxiliadora dentro dos seres viventes que existiam e não encontrou. Então, existe uma separação dos sexos muito clara aqui, que remonta a essa tradição popular de circulação dos textos, que a gente não encontra em Gênesis 1. E por isso são textos, às vezes, até contraditórios, né? Porque contam histórias diferentes. Estão no mesmo corpo documental, mas eles contam narrativas diferentes de criação. Bom, então, as nossas considerações finais. Tendo isso em mente, a gente pode acabar concluindo que Gênesis 1 ele se propõe muito mais como uma cosmogonia, mas mais do que isso. Em Gênesis 1 a gente nota uma considerável ênfase no poder divino, na sua capacidade criativa, na relação dele com a sua criação. E aí a gente pode pensar muito mais no sentido de afirmação identitária judaica, a partir da criação, da consolidação e afirmação do monoteísmo. Que até então a sociedade judaica ela não era marcadamente monoteísta, ela podia ser monolateísta, que tinha um panteão com vários deuses, mas adorava primordialmente um. Mas a partir de agora a gente tem essa tentativa de consolidação desse monoteísmo. Por isso é tão importante textos que apontem para essa divindade enquanto poder criador, enquanto poder onipotente, enfim. Já em Gênesis 2, como a gente viu que o foco da narrativa é a antropogonia, a gente pode pensar muito mais na relação entre o Deus e a sua criação humana. Então, a relação entre Deus e homem, representando tanto a origem da primazia do masculino sobre o feminino, a origem da importância do trabalho. Então, a gente vê isso muito claramente em Gênesis 2 ao final, que principalmente depois da tentação e da queda do paraíso, a função do ser humano na Terra é cultivar, é trabalhar. E também a gente nota em Gênesis 2 a hierarquia entre os seres. Então, o humano ele vai dominar todos os seres viventes, a vegetação, toda a terra, e ele adquire para si poderes que em Gênesis 1 são propriamente divinos. Por exemplo, em Gênesis 2, o ser humano nomeia todos os animais que existem. Então, ele adquire uma função muito maior aqui no texto. E a partir disso, a gente pode pensar Gênesis 2 menos como essa legitimação do monoteísmo e da divindade, e mais como a legitimação de uma ordem social vigente, de uma estrutura social patriarcal,
e da maneira como ela havia se construído, né? Essa elite sacerdotal no topo e a obediência ao rei, assim como a obediência à divindade, enfim. Outras conclusões também que a gente pode tirar dessa análise é a justificativa de desses documentos tão diferentes, de tradições tão diferentes, pertencer ao mesmo corpo documental. Porque eles prestaram a projetos diferentes, a objetivos diferentes. Um era a confiança, digamos, na divindade e seu poder. O outro era na coesão social de uma determinada estrutura social. E outra conclusão que podemos tirar é que, apesar desse esforço consciente e inconsciente também dos judaítas de se separarem desse ambiente politeísta após o trauma do exílio na Babilônia, é impossível, ou ao menos muito difícil, se separar de fato desses elementos culturais que permeiam a tradição judaíta e israelita. Eu agradeço então. Eu agradeço então ao Fábio e à Giovana e convido a Gabriele Maria Oliveira, que é aluna também da FELESH, aluna de iniciação científica do professor Marcelo Rede, e vai nos apresentar a comunicação Os Olhares Babilônicos sobre o Universo, a geografia cósmica do Endo Matelis. Obrigado, Gabriele, e a palavra está com você. Bom dia, gente. Eu sou a Gabriele, como o Fabrício apresentou. Concluí agora a minha iniciação científica com o professor Marcelo Reis. E nela eu trabalhei basicamente com um poema do Maelis, que os colegas já falaram um pouco sobre. Que é uma narrativa babilônica que narra justamente a criação do mundo, do céu, da terra, da cidade da Babilônia, dos homens, pelo deus Marduk, que é o patrono da cidade da Babilônia. E só que especificamente, dentro desse poema, eu focalizei a sua espacialidade, essa ideia de geografia cósmica, elementos espaciais que aparecem, lugares, ou mesmo uma localidade que atravessa toda a narrativa, que é onde os fatos ali que estão sendo narrados acontecem. Falando um pouco do poema em si, ele foi uma história criada, possivelmente, mais ou menos uma estimativa de que ele foi elaborado no 2º milênio antes da era cristã. Então, oralmente, ele teria sido criado nesse período porque o rei Nabucodonosor I, que era quem governava a Babilônia, estava tendo várias vitórias militares no seu entorno. Então, ele estava conquistando várias cidades, estava travando várias disputas e ganhando essas disputas. E numa dessas disputas, ele consegue recuperar a estátua do Marduk, que é o deus, patrono da cidade, que havia sido roubado em um outro conflito, enfim. Ele consegue recuperá-la e colocá-la de volta no seu templo. E daí você tem essa estimativa de que foi escrito aí justamente como uma forma de exaltar o deus e a própria cidade, os feitos que estavam acontecendo ali naquele período. E, até os colegas comentaram sobre ele ter sido escrito no século VI a.C., e realmente, acho que os fragmentos mais recentes dele são mesmo do século VI, da época persa. Mas tem vários, na verdade. Ele foi escrito ali ao longo de todo o 1º milênio. Então tem fragmentos do século IX, que são os mais antigos, depois do século V, enfim, vai indo. E, um pouco sobre a sua materialidade, tem isso dele ter sido escrito posteriormente, então tempo depois de que ele teria sido criado oralmente, passado oralmente. E também em relação ao seu tamanho, são 7 tabletes, e cada tablete tem mais ou menos 168 versos, tem um pouco menos. Então são 7 tabletes que relatam aí essa história. Tratando um pouco mais do meu tema em si, essa ideia de geografia cósmica, na verdade, ela foi, me baseei no autor, que é o Wayne Horowitz, que ele é professor hoje em dia da Universidade Hebraica de Jerusalém, e é ele que coloca esse conceito na sua tese de doutorado, que é justamente sobre a geografia cósmica de fontes mesopotâmicas. Então, nessa tese dele que ele desenvolve, que ele vai trabalhar com fontes primárias e trabalhar especificamente com esses espaços que aparecem nas fontes primárias. Eram mitológicas, a gente chamaria de mitológicas principalmente, mas também ele trabalha muito com a ideia de astronomia, que a gente sabe que os babilônios levaram adiante isso,
Então ele vai trabalhar um pouco com essa espacialidade nesse sentido. E, bom, no Enuma Elish eu trabalhei com isso, né, tanto com os lugares que aparecem, com os elementos cósmicos, então, a lua, as estrelas, enfim, tudo isso, mas também a espacialidade que perpassa toda a narrativa, onde os eventos estavam acontecendo. Então eu dei uma atenção para isso também. E, numa tentativa, né, o meu objetivo era, claro, entender um pouco de como eles percebiam esse espaço, de um jeito mais imaginado, né, não de um jeito de como eles estavam vendo, mas também de fazer associações com cosmologias mesopotâmicas de modo geral. Assim. Então, eu li, né, outros textos, enfim, artigos, capítulos de livro que falavam de cosmologias mesopotâmicas que não necessariamente tinham a ver com a cidade da Babilônia, mas que falavam um pouco desse imaginário sobre o espaço. Então, foi fazendo muito essa associação, né, entre o que eu estava vendo no Enuma Elish e o que outras fontes falavam sobre essas noções, essas percepções espaciais. E até essa ideia de cosmologia sistematizada que eu coloquei, é porque um outro autor, que foi muito central na minha pesquisa, que é o Lambert, que ele foi o maior pesquisador assim, de mitos babilônicos, ele vai falar que o Enuma Elish, na verdade, ele foi uma junção de fragmentos de uma cosmologia que foram sistematizados no poema. Então ele é o único poema da tradição literária sumério-babilônica que relata a criação do mundo dessa forma, que tem uma cosmogonia realmente sistematizada, uma história completa, mas que ele bebeu claramente de outras fontes mais antigas, né, que falavam dessa cosmologia. Ele une tudo isso e coloca no poema. Bom, sobre metodologia, né, procedimentos que eu tive na minha pesquisa, basicamente, eu usei uma tradução para o português, que ainda não foi publicada, do professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG. Foi ele também quem traduziu a Epopeia de Gilgamesh, que já está publicada. Ele acabou disponibilizando a tradução, que foi muito útil, assim, porque o Lambert ele tem a tradução dele para o inglês, né, que é a mais famosa, né, a mais completa, assim, mas seria difícil trabalhar com o poema em inglês totalmente. Então foi bom, facilitou o meu trabalho, estou trabalhando com ele em português. E a bibliografia é isso, né, eu usei essas fontes que falavam, essa bibliografia que falava muito de uma cosmologia. Também eu usei uma bibliografia que falava sobre o próprio quadro natural, assim, do Antigo Oriente Próximo, né, tentando associar também com coisas que eles viam mesmo na natureza fisicamente, né, que tinha ali na região. E sobre autores, né, principais que eu usei foram esses mesmos que eu comentei. O Horowitz, por causa dessa ideia de geografia cósmica, que ele trabalha principalmente com essa noção de espaço nessas fontes mitológicas, e o Lambert, por conta de toda a análise completa que ele faz da obra. E, bom, como procedimentos, foi basicamente isso, né? Passei um ano aí lendo essa bibliografia, tirando algumas conclusões, e no final eu apresentei, né, no relatório final que eu entreguei agora, uma análise do poema minha. E claro que foi muito embasada na bibliografia, mas também algumas coisas que eu mesma, né, acabei concluindo ali quando eu estava fazendo a pesquisa. E, bom, dentro desses resultados, né, eu vou apresentar os que eu achei mais importantes, mais interessantes, enfim. Que o cosmos babilônico, ele era um cosmos, o mesopotâmico, de modo geral, né? Não só babilônico, mas era um cosmos segmentado, então não tinha uma homogeneidade do espaço, né? Então o céu era dividido em níveis, a terra era dividida em níveis, então o céu era dividido em 3 outros níveis cósmicos que pertenciam a diferentes divindades ou que pertenciam às estrelas, às constelações, enfim. E depois tinha a superfície terrestre, que seria mais um nível cósmico, né? Que abrigaria os seres humanos. E depois mais 2 abaixo, né? Então tem o Apsu, que são as águas subterrâneas, e o submundo, que seria, né, esse lugar dos mortos. E é curioso, porque na verdade no Enuma Elish o submundo não aparece em nenhum momento. Mas assim, ele sempre está incluído nas outras fontes que falam sobre essa divisão do cosmos. Sobre a contagem do tempo do quinto tablete, aqui o quinto tablete especificamente ele foi bem importante para mim, assim, porque ele vai falar justamente do momento que o Marduk cria o céu. E nesse momento ele estabelece a lua, as estrelas, as constelações e as fases da lua. Então, claramente tem uma preocupação dos redatores em fazer contar como foi estabelecido o calendário. E é bastante curioso porque nesse momento, né, na tradução, a gente vê que não tem muitas referências à mitologia. Então, quando ele vai falar da lua, ele não fala necessariamente do deus Sim, que era o deus associado à lua. Não se tem referências, assim. É claramente uma preocupação em fixar o calendário. E daí eu associei muito também essa questão de que eles estavam claramente fazendo esse poema, né, para exaltar a Babilônia, para consagrar o deus deles, e também como uma forma de justificar a ordem que as pessoas estavam vendo ali no seu cotidiano. Então eles vivenciavam o tempo desse jeito e o poema estava, né, trazendo uma justificativa, contando como ele havia sido estabelecido
e a importância do Marduk, que era o deus, nesse processo. E, por fim, eu acho que uma conclusão para mim, é a mais interessante, assim como as cosmologias mesopotâmicas, até não só o Enuma Elish, mas o Enuma Elish também, são vinculadas ao céu noturno. Então, você tem, assim, elementos ligados ao espaço, né, terrestre, os rios, as montanhas, mas o Enuma Elish enfatiza muito isso, essa questão do céu. Então, como tudo estava acontecendo no céu, como isso tinha uma importância tanto para o estabelecimento do tempo, os lugares cósmicos que aparecem são principalmente no céu, né? A gente vai ter a Terra e depois as águas subterrâneas, que também aparecem no poema, mas era tudo muito voltado para uma espacialidade do céu. E daí também a gente pode pensar isso como essa coisa que os babilônios tiveram, né, do desenvolvimento da astronomia. Então não foi algo que eu me aprofundei na minha pesquisa, né, por falta de tempo, enfim, mas que eu gostaria de estudar mais, que é esse desenvolvimento mesmo da observação do céu e tentar entender como isso funcionava. Isso fica muito claro no Enuma Elish, é muito voltado a esse funcionamento do céu, dos astros, enfim, de tudo isso. E bom, acho que é isso, gente. Eu agradeço, Gabriele, e a gente vai passar então para a última comunicação, que é a do Vinícius Bonifácio Guimarães, que também é aluno da FELESH e desenvolveu pesquisa de iniciação científica orientada pela professora Lina de Angelo Lac. Então, a palavra está com você, Vinícius, fique à vontade. Só vou... Posso fechar as outras? Bom dia, meu nome é Vinícius, eu sou orientando da Lilian de Angelo aqui e eu vou dar um recorte da minha pesquisa. São 4 estudos de caso, eu vou dar um deles voltado para a região da Tessália, na Grécia clássica. Pelo título, apenas o Deus grego do mar, religião e política nas reputações de Poseidon e do tridente de moedas gregas de época arcaica e clássica. Um dos objetivos nossos através da iconografia monetária, mostrar que o Deus Poseidon não é apenas um Deus marítimo, mas também um Deus masculino, um Deus fluvial, responsável pela fertilidade da terra. E as moedas da Tessália evidenciam isso muito bem. Poseidon, já se sabe que Poseidon não é apenas um Deus grego do mar há muito tempo, só que a gente quer mostrar que a moeda tem um potencial muito grande para explicar isso. Então, em relação às evidências monetárias, a gente também procura investigar a heterogeneidade do culto de Poseidon em épocas arcaica e clássica. Muitas moedas também, a gente reuniu toda a evidência monetária do período clássico e arcaico. Só que os da Tessália pertencem só ao clássico, que é basicamente o século V e IV. E as especificidades regionais e as múltiplas esferas de atuação do deus Poseidon. Então a gente vai focar aqui na região da Tessália e como o deus Poseidon era cultuado na Tessália através das moedas como evidência para isso. E também a gente vai abordar a iconografia monetária através do contexto de emissão e uso dessas moedas. Então, como a iconografia, as imagens monetárias, ela tinha um uso especial em relação a outros suportes físicos iconográficos, o suporte, né, onde a imagem estava contida. Isso influencia muito a forma como ela vai ser usada. E como eu falei, o potencial da documentação monetária para a compreensão da cultura e da sociedade gregas é uma pesquisa de arqueologia histórica, então eu lido com fontes materiais, mas eu também uso muitas evidências literárias, que em arqueologia chama literária, porque nem todo texto é palavra escrita, as imagens também são textos. Mas eu não vou focar nisso. Bom, partindo especificamente da Tessália, da região Tessália, eu vou analisar emissões monetárias de cidades que eram do Koinon da Tessália. O Koinon é uma confederação política. É uma reunião de cidades com uma centralização mais ou menos forte, mas que elas têm uma certa autonomia política. Então, nem todas as polis tinham
uma independência tão forte. Para você, uma cidade, ela fazia parte de uma confederação a fim de conseguir proteção militar de cidades mais fortes e também de conseguir acesso a novos recursos. E isso entra também no uso das moedas, como eu vou explicar daqui a pouco. A especificidade da iconografia monetária da Tessália é a maior exploração regional do tridente como elemento secundário e principal da imagem, associada ao touro e ao cavalo, portanto animais terrestres, geralmente sem a representação antropomórfica dos Poseidon. Então, geralmente, o touro, nessa região, o touro e o cavalo vão ser o próprio deus Poseidon, como uma divindade fluvial, porque o cavalo e o touro eles são divindades, são animais, como posso dizer uma palavra mais direta, machos e fertilizantes. Eles concebiam o touro e o cavalo dessa forma. Então, eles eram animais conhecidos pela sua força física e pela sua virilidade. Eu não vou discutir os mitos aqui porque não dá tempo em relação ao cavalo, sobre o Poseidon. A especificidade das cidades do Koinon da Tessália é o caráter oligárquico. Então, as cidades elas eram chefiadas por grandes famílias proprietárias de terras que se perpetuavam no poder e elas tinham uma aliança em comum que formava essa confederação. Esse é um tipo ideal das cidades da Tessália. A Tessália também, a especificidade dessa região é porque ela é formada por grandes planícies férteis, onde o cultivo de trigo e a criação de touros, bois e cavalos é muito mais fácil. Então eles escolheram produzir muito trigo e criação de cavalos e de touros nessa região, que é uma especificidade da Tessália. No mundo grego em geral isso é raro, essa produção grande, esse tipo de economia. Eles exportavam muito trigo e cavalos também para outras regiões do mundo grego, e a cavalaria tessália era muito famosa no mundo grego. Eu também vou entrar nisso, que é importante para entender o papel de Poseidon na Tessália. É uma confederação centralizada sob a autoridade de um arconte eleito. A gente não sabe muito bem como isso funcionava, porque tem poucas evidências literárias sobre a Tessália. E essa confederação, esse koinon, era sobre uma cavalaria regional, transformada na principal instituição militar da Tessália. Então era uma instituição em nível regional e a moeda servia como forma de equilibrar o poder entre as cidades, através da divisão administrativa em tétrides, que também, infelizmente, não dá tempo de explicar essa divisão, mas ela foi fundamental para essa organização da confederação e da organização militar dessa confederação. Como eu falei, a criação intensiva de cavalos, de forma quase incomparável. O uso da cavalaria, o uso prático da cavalaria, em geral, nessa época, a cavalaria no mundo grego, ela tinha um uso muito ritualístico, eles não tinham costume também, eles não valorizavam muito a cavalaria por uma razão cultural, mas os tessálios não, eles eram muito famosos pela criação de cavalos e também por uma instituição militar voltada para a cavalaria, que só tinha comparação, por exemplo, com a Macedônia, mas outras cidades em outras regiões do mundo grego não se usava tanta cavalaria. E ter, portanto, um papel político identitário para a Tessália. Como eu falei, a instituição da cunhagem monetária pelas cidades da região visava facilitar e equilibrar os custos militares entre os membros da confederação, especialmente da cavalaria. O mundo grego ele era dividido em zonas monetárias muito fragmentadas, mas a região da Tessália tinha um padrão de peso monetário comum. Então era muito fácil você circular o dinheiro dentro da região e realizar trocas entre os tessálios. E isso era raro no mundo grego. Geralmente, cada cidade tinha um padrão de peso, justamente para evitar que a moeda saísse da cidade. Esse padrão de peso comum, egineta, chamado, visava justamente unificar a produção e a circulação monetária entre as cidades que faziam parte da Confederação da Tessália. Muita oscilação entre eunomia e estasis, que eunomia é uma boa ordem, estasis é guerra civil. Vai ter muita guerra entre os tessálios, mas eu vou aprofundar melhor em relação a isso quando eu falar sobre o culto do Poseidon Petraios na região. Aqui é a região da Tessália, ela fica mais ou menos no norte da Grécia Central. Aqui é uma região de planícies férteis, como eu falei, cercada por montanhas, e tem uma passagem montanhosa onde passa um rio, e isso é muito importante para o culto de Poseidon, porque o Poseidon foi ele que permitiu que o rio transcorresse através
no pensamento deles, a Tessália era alagada e o Poseidon foi lá e criou essa abertura na passagem. Então o Poseidon é responsável pela fertilidade da região. E também ele é o pai do primeiro cavalo, o Esquifios da Tessália. Ele aparece nas moedas também. E o santuário dele, a gente não achou, ninguém achou o santuário dele, mas ele ficava nessa região, pelas fontes literárias, a gente sabe que o santuário de Petra ficava nessa passagem montanhosa, onde ele era cultuado regionalmente. O deus Poseidon são as múltiplas esferas de atuação divina. Como eu falei, é uma divindade masculina, terrestre e fluvial na Tessália. Ele é responsável por rios, nascentes de fontes d'água, pântanos, águas subterrâneas e mares. Ele também provoca terremotos. Os gregos achavam que os terremotos eles aconteciam por causa que a água subterrânea ela se movimentava. E também porque o golpe do tridente causava terremotos. Alagamentos, tsunamis, quando tinha um alagamento, geralmente, quando o rio alagava, geralmente era Poseidon que causava esse tipo de coisa. Também ele é senhor das passagens, então quando eles criavam passagens para drenar o solo, para fertilizar o solo, Poseidon era a divindade atuante nesse tipo de prática, que acontecia mais ou menos na passagem do inverno. Por isso ele era muito cultuado no inverno. Uma divindade militar soberana e anfictiônica. Então, a Confederação Tessália, a anfictionia, geralmente é uma palavra moderna também usada para designar confederações. Os Estados Unidos também usam anfictionia, essa palavra, que basicamente você se unir aos seus vizinhos. Então, ele é uma divindade que atua sobre essa reunião de comunidades como uma divindade protetora dessa comunhão, como uma divindade patrona. Então, o Poseidon ele é patrono da Confederação Tessália. Entre outras divindades, mas ele também porque tem o Heracles. Ele também, como uma divindade que é representável em sua forma animal como o cavalo, ele também é patrono da cavalaria Tessália. Ele vai aparecer junto com o cavalo, vai aparecer junto com o tridente de Poseidon como símbolo militar da cavalaria e da Confederação Tessália. Tradicionalmente achava-se que Poseidon era uma divindade racional e antipolítica, por ser associado a esses animais selvagens. Mas o caso da Tessália mostra que ele tinha uma importância identitária e política muito importante. Geralmente achavam isso por causa do conceito de Atenas, onde Atenas geralmente era favorecida. Geralmente se estuda mais Atenas do que outras regiões. Mas na Tessália não, ele tem um papel muito especial. Aqui mostrando só as moedas aqui. Aqui é o cavalo Esquifios, saindo de uma pedra, onde Poseidon esculpiu o cavalo com seu tridente na pedra. Aqui está a Ristufeta, que é Tessália no dialeto deles. E a emissão em nome de todos os tessálios. Só que aqui está emitido em nome de todos os tessálios, mas essa emissão ela foi realizada por 3 cidades do sul, que é Feras, Metílio e Escópada. Só que ela foi emitida em nome dos tessálios, mas os nossos tessálios não necessariamente reconheceram esse tipo de emissão. Então o culto do Poseidon Petraios ele também era apropriado localmente de formas diferentes, devido a esse status regional que ele conseguiu. Então existe uma negociação na representação legítima do Poseidon dentro da Tessália. Aqui eu botei essa imagem do Heracles só para mostrar que Poseidon não era só a única divindade patrona da Tessália. Essas moedas são do século V também, muito contemporâneas a essas emissões, só que elas são emitidas por Cânon e Farcadon na mesma época, e essas cidades eram inimigas daquela aliança, essas 3 cidades que emitiram essa moeda aqui. A gente não sabe exatamente qual dessas 3 cidades emitiam essa emissão específica, mas pelo conjunto de emissões, a gente sabe que foi uma das 3. E elas eram inimigas nesse período a Cânon, Farcadon e Larissa, que eram uma aliança mais para o norte. E também aqui você encontra o tridente junto com o touro e o cavalo, que é chamado de... existe uma luta na Tessália que você tinha que domar o touro, era tipo uma tourada. E o Poseidon era patrão desse tipo de competição atlética. Essas competições atléticas eram realizadas em Petra. E existia, portanto, um conflito na forma de se apropriar desse culto entre as cidades da Tessália que eram inimigas. Agora, aqui as moedas do século
introdução, tá, beleza. O importante para entender esse caso da Tessália é como o Poseidon ele foi, como em cada região do mundo grego, as divindades tinham um status diferente e eram cultuadas de forma diferente, e cada cidade tinha, cada região, cada divindade ela era cultuada de uma forma muito diferente em cada região do mundo grego. As esferas de atuação das divindades eram muito heterogêneas no mundo grego, que era muito fragmentado culturalmente e socialmente. Então, o caso da Tessália evidencia como Poseidon era uma divindade ligada à instituição militar terrestre, à fertilidade da terra, e também a importância cultural e identitária das moedas, do culto de Poseidon, e como as moedas podem servir como evidência para estudar essas questões. Muito obrigado. Isso. Obrigado, Vinícius. Então, para passar para o encerramento da mesa, eu vou colocar algumas questões mais gerais para a gente conversar um pouco, e se vocês quiserem desenvolver algum ponto específico, também se alguém quiser fazer uma pergunta, ou se vocês quiserem se perguntar entre si. Vou fazer duas questões mais gerais e alguns comentários específicos. O primeiro comentário geral, que eu queria saber um pouco como vocês chegaram nesse tema, né, por que chamou, esse tema chamou a atenção de vocês. E o segundo comentário mais geral é saber se há algum desdobramento para pesquisas futuras, se vocês pretendem levar essa apresentação de vocês para algum mestrado, não sei, mas a título de curiosidade. Especificamente, eu vou fazer um ponto só para cada, para também, se vocês quiserem falar um pouquinho mais, mas não é uma questão nem nada, é só mais um motivo para a gente poder ouvir mais uns minutos de cada um. Para o Joedson, eu queria saber, né, porque na sua apresentação você falou de bastante coisa, falou sobre a história da disciplina, usou vários conceitos e tal, e se você for desenvolver essa pesquisa em uma pós-graduação ou em alguma coisa, se você pretende focar em alguma coisa, algum período, ou algum... Mas aí eu acho que pode fazer depois uma rodada de resposta individual. Se você pretende desenvolver alguma questão específica de algum país, né? Porque essa relação interessante que você demonstrou, ela se desenvolve especificamente em países e historiografias específicas. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Do Fábio e da Giovana, eu queria colocar mais uma questão metodológica, saber da onde vocês tiraram as citações, qual edição, se é original, se a tradução de vocês, ou mais essa questão sobre o uso da fonte, da onde vocês tiraram especificamente. A Gabriele, eu queria colocar também uma questão específica, que a atenção interessante que você deu às fontes, né? Você falou que usou a tradução do professor Jacinto, e se você for desenvolver essa pesquisa, como é o estudo de língua? Porque eu sei que o estudo da Antiguidade Oriental é particularmente difícil para a gente aqui por essa questão de língua, né? Estudar o latim grego é relativamente mais fácil, porque tem um departamento de letras, mas eu vejo, por exemplo, colegas como a Anitta e outros da área que sofrem muito com isso no Brasil, porque nem método, você tem um método específico para a gente, né? E como você pretende enfrentar essa questão. E para o Vinícius, eu só queria colocar uma questão específica, que você falou sobre moedas, né? E eu depreendo de que você estava falando de uma moeda de prata, especificamente. Se havia diferenças de representações de moedas de diferentes metais, porque isso envolve muito particular. As moedas de ouro, elas, no período imperial, têm um tipo de mensagem específica, porque elas circulam muito menos. As moedas de prata têm outro tipo de mensagem, porque elas circulam relativamente bastante, e as de cobre, então, que circulam assim, ilimitadamente, digamos assim, tem uma mensagem também muito específica. E eu queria saber se havia tipos de representação de metais, ou se há uma certa homogeneidade. Então, são essas questões mais gerais e alguns pontos específicos, e aí, se o Joedson quiser começar, a gente segue a ordem. Não sei se vocês querem fazer algum comentário também, ou os membros e membros da mesa, e aí a gente faz uma segunda rodada.
Eu tive contato com esse tema primeiramente quando eu fiz História Antiga 1, eu fiz com a Sara Azevedo. E parte do recorte do programa dela era justamente o uso da história antiga em movimentos modernos de opressão, como o imperialismo, o mito da humanidade no uso do fascismo, o conceito de racismo na antiguidade, a comparação entre a escravidão moderna, a escravidão antiga, etc. E essa pesquisa que eu fiz, ela foi o trabalho final do curso. E caso eu decida prosseguir com essa pesquisa, eu ainda não decidi o tema central, tipo o recorte central do país, mas eu pretendo focar ou no mito da humanidade e no uso do fascismo, ou a relação entre o Reino Unido e a Índia. Aí eu aplicaria o conceito de nós e eles, que o Patrick Gary ele constrói no livro do Mito das Nações e a modernidade da identidade nacional na Europa do século XIX. Eu passo então para o Fábio e para a Giovana, para as suas considerações. Giovana? O tema não foi nenhuma afinidade muito particular, era uma avaliação da disciplina, mas a gente acabou gostando muito, por isso a gente inscreveu aqui no PET. Eu, pelo menos, não tenho pretensão de desenvolver o tema no futuro, porque eu trabalho com o Brasil colonial, então nada a ver. E as fontes, a gente até acabou esquecendo de citar. Para a Bíblia, a gente usou a versão da Bíblia de Jerusalém, e o Numa Elish, o mito de Anzu e a narrativa da Bíblia da criação, a gente pegou transcrições que o professor Marcelo Reis disponibilizou na aula. E a versão da Bíblia de Jerusalém também é a dele. Posso adicionar uma coisa? Usa esse aqui. Embora a gente não vá seguir na carreira de história antiga, nas pesquisas, a gente colocou nossas afinidades nessa análise, né? A Giovana, com certeza, na história das mulheres, na análise dela da Gênesis 2, e eu, muito mais na questão das confluências culturais, que eu acho fascinante. E pretendo pesquisar no período medieval ibérico. Nada de história antiga. Eu vou passar então para a Gabriele, para ela fazer as considerações dela e segue o convite se alguém quiser colocar uma questão e a gente faz mais uma rodada. Porque essa cadeira é muito baixa. Bom, sobre como que eu cheguei nesse tema, que você perguntou então. Aproxima mais. Agora não aproxima. Tá. Beleza, obrigada. Bom, eu fiquei mais ou menos um ano, na verdade, pensando no que eu faria e lendo muitas coisas e muitas coisas diferentes, assim, porque eu comecei, na verdade, com interesse em história de gênero, mas eu já pensava um pouco em trabalhar com mito, assim. Mas depois eu passei para história econômica, na atividade que não tinha muito a ver. E eu cheguei nesse tema especificamente porque eu descobri que os mesopotâmios faziam mapas. E eu fiquei meio encantada, porque era uma coisa que eu tinha curiosidade. E aí eu descobri por acaso, eu nem estava pesquisando, e era um mapa inclusive da Babilônia, né? E é um mapa também mítico, enfim, não é um mapa exatamente de como era o território. E aí eu fui falar com o professor, né? Eu já estava, óbvio, em contato com ele há bastante tempo, e ele falou assim, olha, esse mapa específico ele é um mapa difícil de você trabalhar, por conta das traduções, porque são umas coisas difíceis. E aí, como eu já tinha esse interesse em uma espacialidade meio imaginada, não exatamente uma espacialidade ali real, ele falou assim, por que você não trabalha com o Enuma Elish? Porque aí você tira a espacialidade dele, né? Que eu já tinha falado que eu estava um pouco nesse campo. Aí acabou dando certo, assim, foi por isso que eu segui nisso. E em relação a pesquisas futuras, é uma grande questão também, porque, não sei, eu tenho bastante interesse em história e antropologia indígena, talvez trabalhar com mitos indígenas, então. É uma questão, mas também de... se eu fosse seguir nessa área, eu não sei se eu continuaria com o Enuma Elish, mas em termos de mitologia, ele é o que mais favorece, assim, por conta disso que eu comentei, que ele é o único texto que apresenta uma cosmologia sistematizada, então acaba facilitando um pouco. Mas também essa ideia de trabalhar talvez com astronomia, de como que eles entendiam esse céu, que eles imaginavam também. Então, talvez se voltar para essas fontes mais astronômicas, não sei, é uma possibilidade. E sobre o estudo da língua, que você perguntou, né, é uma questão, né? Mas eu acho que, bom, eu sei que na letras, eu acho que em alguns momentos tiveram uns cursos sobre acadiano, mas eu acho que nunca foi algo, assim, periódico, algumas coisas mesmo.
Então, eu sei que você comentou sobre a Anitta, eu acho que ela estudou isso fora, né? Porque ela foi fazer o doutorado dela na França, então acaba facilitando estudar, talvez, em outros países, né? Que ofereçam isso de uma forma mais sistemática, sei lá. Mas é isso, é uma grande questão mesmo. Né? Pedindo ajuda pro Reis também, me apoiando no grande conhecimento que ele tem. E é isso. Obrigada, gente. Obrigado. Eu passo para o Vinícius, então. Bom, você ligou como apareci no meio para procurar orientação, né, e acabei indo com a Lilian, mas eu mudei de tema 2 vezes. Eu fui procurar ela querendo estudar a representação de Dionísio e cerâmicas áticas no período do Pisístrato, só que ela falou que isso era já foi muito mais estudado, então ela falou, vamos mudar de tema de novo. Aí depois começou a estudar Delfos. Aí a gente queria estudar a relação da cidade de Delfos com o santuário. Só que também não tinha muita evidência para isso, era muito difícil tratar disso. E aí a gente mudou para esse tema aqui, no começo eu achei muito chato, eu não tinha a menor vontade de estudar, aí depois eu vi que era mó da hora, e eu fiz 20 meses de pesquisa, então eu gostei pra caramba de estudar isso. Mas sobre a questão das moedas, no mundo grego em geral as moedas eram de prata e de bronze, não existia muitas moedas de ouro, quase nenhuma, muito raro. Ou a cidade era muito rica, como a cidade do Felipe II, do Alexandre o Grande, aí sim você vai encontrar as primeiras emissões em ouro em grande quantidade, ou são emissões ocasionais, como por exemplo de Siracusa, no final do século V, que você tem uma moeda comemorativa muito bonita, justamente com um propósito claro, que geralmente tem uma emissão com tridente que é associada à vitória contra os atenienses, mesmo não se sabe se tem relação, mas você sabe que é uma moeda muito ocasional. A moeda que eu apresentei primeiro, aquela de prata, ela é muito grande, acho que é um tetadracma, se eu não me engano. Ela não era usada para você trocar por qualquer coisa, então ou você usava para pagar soldado, que geralmente tem interpretação mais genérica, ou era uma moeda justamente comunicativa. Uma das coisas que a gente estuda aqui é o aspecto comunicativo das moedas. Como as imagens transmitem uma informação, principalmente porque não tinha meios alternativos para isso. Então essas moedas grandes e bonitas eram usadas para transmitir uma ideia. As de bronze, que eu mostrei um pouco depois, elas foram muito usadas, elas são muito desgastadas, então elas eram usadas localmente. Existia um menor esforço de deixá-las bonitas. Geralmente as mais bonitonas, elas são grandes, tem um metal bonito, mas elas têm também uma mensagem, apesar de elas serem mais simples, de bronze, elas têm uma mensagem clara nelas, que era difícil de interpretar. E elas eram usadas localmente, por ser um metal menos valioso e também mais pesado, mais leves, né? Mas justamente por ser um metal usado entre a população, já dá para saber que já ajuda a você inferir que a mensagem que está lá na imagem era reconhecida pela população comum que usava essas moedas, entendeu? Então era uma informação que estava na oralidade, entendeu? Essa é mais ou menos a ideia. Só depois que vai ter moeda de ouro. Eu vou abrir se alguém quiser fazer alguma questão. Não? Então, eu agradeço à comissão organizadora pelo convite, agradeço a todas as comunicadoras e aos comunicadores pela presença e declaro encerrada essa sessão. Obrigado por todo mundo.